Boa noite, irmãos. Para vocês que estão aqui, para os que estão nos vendo depois pela internet. Hoje é o nosso segundo encontro da nossa série Aprendendo a Ler Apocalipse. Aprendendo a Ler Apocalipse. O livro que nós vimos que não é um livro de desgraças. Não é um livro de choro e de ranger de dentes, mas é o livro do triunfo da igreja. Um livro cujo principal tema é o próprio Senhor Jesus Cristo. É um livro de consolação de toda a igreja. É um livro que mostra o reinado de Jesus na história, né? É um livro para nós nos alegrarmos. E só nos alegraremos, como a gente conversou no encontro passado, se nós estivermos a perspectiva certa, né? Quem lê o livro do Apocalipse com a perspectiva de Faraó, de Roma, da Babilônia, do Egito, se desespera. Porque o livro do Apocalipse realmente tem juízo contra a Babilônia, contra o Egito, contra Faraó. Mas esse juízo, como nós vimos, ele se exerce porque é também o juízo para salvar a igreja, para recompensar a igreja que vem sofrendo, que vem sendo perseguida. Hoje eu quero avançar e lembrar uma coisa antes. Primeira lembrança que eu quero fazer do encontro passado, que a gente viu que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? A principal linguagem do Apocalipse é o símbolo. Uma comparação bem pobrinha, mas fácil, né? O símbolo funciona assim, né? Por exemplo, a menina ou a mulher e a flor. A flor pode ser um símbolo da menina, da mulher. Só que a menina é muito maior do que a flor. Tem muito mais realidade, muito mais qualidades do que a flor. A flor destaca uma qualidade ou um aspecto da menina. A beleza da menina, o fato de que a flor é agradável, a menina também é agradável. Então a gente usa a flor, que é um símbolo, para falar da menina, que é a coisa. Mas a coisa ela é sempre maior, a realidade ela é sempre maior do que o símbolo. Então quando a gente vê lá que Deus está entronizado, isso é uma imagem, como a flor é uma imagem, para o reinado de Deus sobre o universo. Mas a realidade do reinado de Deus sobre o universo é muito maior do que ele simplesmente sentado no trono. É porque essa imagem de alguém sentado no trono é uma imagem que a nós, seres humanos, ela simboliza algo, né, majestoso, simboliza poder, só que Deus é maior do que isso. Essa é uma realidade humana. E a realidade do céu é muito maior do que a realidade humana. Mas não quer dizer que a flor não indique de verdade alguma coisa que tem na menina. Vocês estão entendendo isso? Então o símbolo, o céu, ele é muito maior do que as imagens que o Apocalipse dá para ele. Certo? Isso que a gente quer que vocês entendam, porque quando a gente lê algumas imagens aqui, a gente pode deixar o céu menor do que ele é, Deus menor do que ele é. A palavra de Deus ela é fiel a quem Deus é e ao que Deus quer comunicar a nós. Mas ainda assim a palavra de Deus foi escrita em linguagem humana, baseada nas realidades humanas. E as realidades divinas são muito maiores, né? Então isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente lê a Bíblia, que foi escrita em linguagem humana, vocês têm que saber que Deus é muito maior do que a linguagem humana. Então tem um limite aí, tá? Isso aqui é muito importante a gente sempre lembrar. Hoje eu quero falar para vocês mais ou menos como é que funciona a estrutura do livro do Apocalipse, tá? A gente viu que tem o primeiro capítulo é basicamente a saudação do Apocalipse. Do capítulo 2 até o capítulo 3, esses dois capítulos, a gente tem as cartas às 7 igrejas, certo? Depois a gente tem, que é basicamente a visão que João tem dos 7 selos, das 7 trombetas
das 7 taças. Só que o que é interessante, que dá a impressão de que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são, na verdade, a mesma realidade descrita de 3 maneiras diferentes. E por que eu digo isso? Vamos começar a ler um pouco do livro. Apocalipse 6,15. 6,15. Estamos no 6º selo dos 7 selos. Diz assim Apocalipse 6,15: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, eu leio hoje na Almeida século 21, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Mais adiante, no capítulo 7, a partir do verso 15, por isso, no verso 14, eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o julgamento da Babilônia e a glorificação dos santos. Isso no capítulo 7. Vamos para o capítulo 11. 11 a partir do verso 15. Aqui é a 7ª trombeta. Então a gente estava nos selos. A gente foi agora para o final do ciclo das trombetas. Verso 15 do capítulo 11 diz assim: o 7º anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que está falando aqui? Da transferência do poderio das nações para Cristo. Isso é o fim do mundo, de novo. 16. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. De novo, o fim do mundo. Certo? A conclusão do juízo de Deus, a entrega do reinado. Isso no capítulo 11, na conclusão das trombetas. Agora capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 11. Então, vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E seu nome é o Verbo de Deus.
Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Não lembra o primeiro ciclo dos selos? Essa descrição, essa lista dos inimigos de Deus? Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. O encerramento do terceiro ciclo das taças. Percebem então que parece que o mundo acaba 3 vezes no Apocalipse? Isso indica que é mais provável que, em vez de a gente ler o capítulo 4 até o 22 como se fosse uma sequência, que a gente leia como ciclos, em que o juízo de Deus vai ficando cada vez mais severo e mais severo. Então, da mesma forma que Deus dá uma profecia, avisa que vai acontecer uma coisa e o povo não se arrepende. Ele avisa de novo e não se arrepende. Ele avisa de novo, eles não se arrependem, e o juízo vem de uma maneira ainda mais intensa e conclusiva. Assim foram as 10 pragas do Egito. E eu pedi que vocês lessem em casa as 10 pragas do Egito. E aí eu peço dessa vez que vocês leiam as 10 pragas do Egito em casa, lá no livro do Êxodo, e comparem com as punições que Deus executa nesses 3 ciclos. Vocês vão perceber que elas são muito parecidas. São muito parecidas. A água dos rios, dos mares se tornando em sangue. E qual que é a lógica das pragas? Vem a primeira praga e Faraó se endurece. Vem a segunda praga e Faraó se endurece. E é a mesma linguagem que o livro do Apocalipse usa. Fala que os homens não se arrependeram nem glorificaram a Deus. Essa é a conclusão de cada uma das punições desses ciclos. Quer dizer que da mesma forma que Deus executou 10 pragas que simbolizavam a mesma coisa, no sentido de que todas as pragas tinham a finalidade de levar aquele que estava sendo julgado ao arrependimento. Também os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças visam a mesma coisa. Levar as nações, os inimigos de Deus, a se arrependerem, a se renderem diante de Cristo. Mas eles não se arrependem. Eles insistem no erro e o juízo, a destruição total da Babilônia vem lá no capítulo 19. Então é um ciclo que vai ficando cada vez mais intenso. Então, tentem dar uma lida no livro do Apocalipse em casa, pensando nisso. São ciclos. Porque toda vez que João olha e vê os céus abertos e Deus sendo glorificado, isso é um encerramento. Está dando para entender? Não vai dar para ler todos os textos, senão vai ficar meio chato. E eu quero que vocês façam esse exercício em casa. Então, essa é a estrutura do livro do Apocalipse. Quero dar chaves para que vocês entendam. Então, de 4 a 22, a gente tem... são ciclos e eles recapitulam o que aconteceu no anterior. Recapitulação e repetição são as duas coisas que acontecem. Tá? O que eu quero agora falar com vocês é o seguinte: de que formas
de que formas a igreja lê o livro do Apocalipse ao longo da sua história, tá? De que formas? Vou falar de 5 abordagens. 5 abordagens para que a gente lê esse livro simbólico, tá? Primeira abordagem é chamada de preterista. Preterista vem de pretérito, tá? Pretérito é? O que é? Passado. Exatamente, passado. A outra forma de ler o Apocalipse é futurista. Isso aí, autoexplicativo, né? Se refere ao futuro. A outra forma de ler o Apocalipse é uma forma idealista, é uma abordagem idealista. A outra é historicista. E a outra é eclética, que é uma espécie de fusão de todas as outras leituras. Vou explicar cada uma delas. Qual que é a abordagem preterista do livro do Apocalipse? Basicamente é dizer que os capítulos 4 a 22 se referem ao passado, a coisas que já aconteceram. Como é que a gente lê o Apocalipse pensando como coisas que já aconteceram? Abram aí no capítulo 6. Como nós conversamos no encontro passado, a ideia é o quê? Que João estava escrevendo para as igrejas na Ásia Menor que estavam sendo perseguidas, pressionadas pelo Império Romano, certo? O Império Romano é a Babilônia do livro, ok? Então essas igrejas estavam sendo perseguidas. E Deus estava dizendo assim, esperem que o juízo está vindo. Aí lá no capítulo 6, que é o começo do juízo, que é a abertura dos 6 primeiros selos, diz assim no verso 1: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Como é que uma leitura preterista que diz assim, tudo que vai acontecer do capítulo 4 em diante, incluindo esse 6, já aconteceu. Como é que vai ler isso aqui? Quando João vê um cavaleiro com arco, sabe que exército usava arcos na época em que mais próxima, né, de que João escreveu o livro? Era o exército de um povo chamado Espartos. Que João, então, estava dizendo, segundo a leitura preterista, é que Roma estava perseguindo a igreja, mas logo Roma ia ser invadida. Roma ia cair diante dos bárbaros. Então, tudo que a gente vê no capítulo 4, 22 é a queda de Roma. E a queda de Roma realmente aconteceu. Ela aconteceu em meados do ano 452. A queda de Roma aconteceu. Mas antes disso, houve muitas invasões. Então, quer dizer, a descrição que a gente vê do capítulo 4 a 22 é Roma sendo destruída pelos povos inimigos. O reinado de Roma sendo destruído e a igreja sendo dispersa pela Europa. Essa é uma leitura preterista. Já aconteceu tudo que está escrito ali. Só que qual é o problema dessa leitura? Qual é o valor profético para nós hoje, se tudo que está no Apocalipse já aconteceu? Então não tem profecia ali, porque profecia, entre outras coisas, fala do futuro, né? Então essa é uma leitura problemática, dizer que tudo é passado. A outra leitura é dizer que 4 a 22 é tudo futuro. Tudo futuro. São coisas que ainda vão acontecer. Que ainda não tinham acontecido na época de João e que ainda vão acontecer, e algumas outras que ainda não aconteceram para nós. Qual é o problema dessa leitura? Dizer que tudo é futuro. É que parece que não tem valor nenhum para João e para os leitores de João. E a questão toda é que a profecia foi dada a João e à igreja de João, certo? Então aqui os acontecimentos que estão descritos no Apocalipse de alguma forma têm que se referir
à igreja daquela época. Senão não é consolo nenhum. Entendem? Então, esse juízo, ele também ele aconteceu no passado. Mas ele ainda vai acontecer no futuro. Por isso que a leitura eclética vai juntar essas duas coisas. Tem coisas no Apocalipse que já aconteceram, mas o fato de elas já terem acontecido não quer dizer que elas ainda não vão se repetir, ou mais do que isso, que ainda não falta algo acontecer. Isso é uma coisa muito importante na profecia bíblica. A profecia bíblica quase sempre se refere a vários tempos diferentes. Quando Isaías falou de que uma criança ia nascer, ele estava profetizando sobre o nascimento de uma criança na época dele. Mas também essa profecia de Isaías se referia a Jesus. Ou seja, a profecia ela tem várias camadas temporais. Ela se refere a um fato imediato, mas também a um fato distante. A profecia bíblica funciona assim. Vocês estão entendendo isso? Levantem a mão aí. Tá? Então Isaías profetizou sobre Jesus, mas na profecia que Isaías estava profetizando sobre Jesus, sobre o nascimento de uma criança da Virgem, era também uma profecia sobre o nascimento de um rei da época. Tá? Então tem dois tempos na profecia, a mesma coisa no Apocalipse. Tem coisas no Apocalipse que se referiam ao tempo de João, mas também elas se referem ao futuro. Ok? Beleza? Então, é tanto referido ao passado, quanto também referido ao futuro. Uma outra leitura é a idealista, que diz assim, tudo no Apocalipse, nada é histórico. São, na verdade, princípios, valores. É a eterna luta do bem contra o mal, dos escolhidos de Deus contra os rebeldes contra Deus. É tudo, na verdade, são valores espirituais ali, não são fatos, não se refere à história, não são acontecimentos materiais. Não adianta você procurar, aqui é César, aqui é Hitler, não adianta, porque são só valores espirituais. É um problema essa leitura, por quê? Porque ela consola pouco também. De novo, o principal objetivo do Apocalipse é consolar. Você diz que ela não se refere à realidade, só se refere a valores. Tem pouco consolo para quem está sendo perseguido, para quem está derramando sangue pelo nome de Jesus. Então essa é uma leitura também um pouco problemática, mas não deixa de ser verdadeira. Há também valores espirituais ali, mas também há fatos históricos. Leitura historicista. A leitura historicista é uma leitura que é famosa na igreja evangélica, né? Você fica caçando quais são os personagens históricos. Esse aqui é o Papa, esse aqui é o Hitler, o anticristo é esse, esse aqui é o Gorbachev, é a União Europeia. Você fica, basicamente, cada um dos símbolos da Bíblia se refere a um personagem histórico específico. Você tem que descobrir qual é. É um jogo de adivinhação. Qual que é o problema dessa leitura? É que, voltando ao exemplo que eu dei para Isaías, o símbolo ele se refere a muitas realidades. Se refere a César, mas também se refere, por exemplo, quando fala da Babilônia, de Roma, se refere a qualquer governo humano que se oponha a Deus. Não se refere só a Babilônia, não se refere só a Roma, se refere, por exemplo, à Coreia do Norte, se refere à indústria pornográfica, ou seja, grandes sistemas que na história da humanidade se levantam contra Deus e contra o povo de Deus. Todos esses grandes sistemas, esses grandes poderes rebeldes contra Deus estão simbolizados no livro do Apocalipse pela Babilônia, pelas nações rebeldes, ok? Então é verdade, não é? Esses dois aqui, quando eles se misturam, dá um equilíbrio. Por isso a leitura eclética, e ecletismo vem disso, né? De uma coisa variada. É a mais equilibrada, por quê? Ela reconhece que a história, há ideais. Se refere ao futuro, se refere ao futuro, mas se refere ao passado também. Ou seja, depende da parte do livro que você estiver lendo. Você tem que ter sensibilidade para saber. Estão entendendo isso? Então o que a gente vai propor aqui é essa leitura que reconhece, isso aqui é história, mas também é símbolo. Isso aqui é um valor, mas também
é uma realidade. Ok? Isso está meio abstrato. Quando a gente for para o texto, né, isso vai ficando mais claro. Outro grande problema do livro, que é basicamente como o livro é conhecido por todos nós, né? Ah, você é pré-milenista, você é pós-milenista, você é milenista. O pessoal acha que o livro de Apocalipse é isso, né? Descobrir qual que é a sua posição em relação ao milênio. É e não é, gente? Hã? Ou a tribulação. É antes, é depois, é durante. Enfim, eu vou dar para vocês as possibilidades. O que é essa grande discussão do milênio, né? Vamos ler o capítulo do milênio, né? É um dos capítulos mais conhecidos do livro do Apocalipse e, aliás, é um dos mais problemáticos. Capítulo 20. Não é nem o capítulo inteiro, né? São 10 versos do capítulo 20. Diz assim, capítulo 20 Apocalipse, repito, leio na Almeida século 21. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Chave do abismo, né? Chave é o quê? Autoridade. Abrir e fechar portas. Então a chave do abismo, a autoridade sobre o abismo. E uma grande corrente na mão. Corrente é autoexplicativo, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. Por exemplo, é uma grande controvérsia. Quem são esses nos tronos? Se a gente lembrar dos 24 anciãos, se a gente lembrar que Jesus no Apocalipse constituiu reino e sacerdócio, né? A igreja é caracterizada como reino e sacerdócio. E nos evangelhos Jesus dizia que nós, né, julgaríamos, seríamos colocados em posições de juízes sobre as nações. Então a gente vai completar aqui, mas no texto não fica claro. Então vi alguns tronos. De quem? Não fala. E foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. A interpretação mais tradicional é que seja a igreja. Mas pode ser os 24 anciãos? Não sei. Que é um símbolo da igreja, como a gente viu, né, no encontro passado. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Vejam então que o martírio, ou seja, a igreja sofredora perseguida, está no centro da história. O juízo se trata basicamente disso. Como é que as nações trataram o povo de Deus? Esse é o grande ponto. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reviveram e reinaram. Reviveram. O que quer dizer isso? É a segunda ressurreição? É o novo nascimento? Essa é uma das questões. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Como é que a gente lê isso aqui? Por exemplo, o novo nascimento é uma ressurreição, não é uma ressurreição? A gente estava morto e reviveu. Será que o novo nascimento aqui é a primeira ressurreição? E quem depois morre e ressuscita corporealmente é a segunda ressurreição? Será? Será? Esse é um ponto controverso. Há essas duas leituras. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Parece que esse verso 6 de João está falando da igreja inteira, né? Não é a igreja que participou da primeira ressurreição e que vai reinar com Cristo sempre? Somos todos nós? Então a primeira ressurreição é o novo nascimento? Essa é uma das grandes questões, tá? Não vou tratar especificamente disso.
Mas aí então a gente tem essa descrição do milênio, que é esse período em que a oposição a Deus, a oposição espiritual a Deus, ela é anulada. Satanás perde um poder que ele tinha. E os santos reinam com Cristo. Certo? É isso basicamente o milênio. Ok? Como é que é esse reinado? Aí, essas posições todas, milênio. Então, o pré-milenismo, que na verdade são duas escolas diferentes. O pós-milenismo e o amilenismo se referem a como nós leremos o milênio com relação ao quê? A segunda vinda de Jesus. E eu quero que vocês aprendam uma palavra chique hoje. Chama parúzia. A segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, o retorno de Jesus, em grego, é chamado de parúzia ou parousia, que é a palavra grega para presença, para a vinda de Jesus. Essa palavra, né, parousia, ela descrevia quando o imperador ou um general romano voltava vitorioso de uma batalha e entrava em Roma. Era a parúzia dele. Então o apóstolo Paulo e o Novo Testamento pegam essa descrição de Roma inteira esperando, né, esse general vitorioso como o retorno de Jesus. E usa essa palavra, parúzia. Qual que é então a questão? O que o pré-milenismo diz? É que tem lá esse período de 1000 anos, né, o milênio, e a parúzia, ou seja, a volta de Jesus, ela acontece antes do milênio. Jesus vem ao encontro da sua igreja antes do milênio começar. E aí, depois que Jesus chega, a igreja passa a reinar com Jesus. Certo? Isso é o pré-milenismo. É a ideia, então, que a parúzia, a vinda, acontece antes do milênio. Ok? Simples, né? O que é o pós-milenismo? Diz que a parúzia acontece depois do milênio. Mas aí, o que acontece nisso? É que aí a visão que o pós-milenista tem do milênio é diferente da visão que o pré-milenista tem. Quais são as visões possíveis? Que o milênio, na verdade, é a história da igreja. Ou seja, não é um milênio literal, é um milênio simbólico. Não são 1000 anos de verdade. É 1000 anos como um número para um grande período de tempo. Isso faz sentido por quê? O que o apóstolo Pedro diz, entre outras coisas, numa das suas cartas? Que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos, certo? Então esse número 1000, ele é muito usado o quê? Para dizer que é um grande período de tempo. Isso também faz sentido por quê? Porque a maioria dos números no Apocalipse, a gente vê alguns são simbólicos. 24 não é 24 mesmo. É um múltiplo de 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 7 Espíritos de Deus não são 7 Espíritos de Deus. São os 7 como o número da perfeição. Então, 1000 anos, por que 1000 anos também não seria simbólico? Não seria um período longo de tempo. E esse período longo de tempo pode ser o tempo da presença da igreja na Terra. Então, nós, de alguma forma, já estamos reinando com Cristo. E o diabo perdeu algum poder dele. Por isso que a igreja avança. Por isso que a igreja conquista domínios. Por isso que a gente fala e o diabo precisa se submeter à nossa palavra. Certo? Então é um reinado da igreja na terra. Essa é a posição, por exemplo, do amilenista. Ele diz assim, não tem milênio literal. O que tem é a história da igreja descrita como esse reinado de Cristo. O pós-milenista entende de uma maneira um pouco parecida. Só que aí ele diz, e no final disso,
Jesus vem e julga todas as nações. Mas há também controvérsia. Pode ser que exista um período. Qual que é a ideia? O pós-milenista vai enfatizar que há um período, esse período do reinado, chamado de milênio, é o período em que o evangelho avança muito rapidamente. Que as nações são conquistadas. Que o poder de Satanás está o quê? Diminuindo. E aí no final disso, Jesus volta. Certo? Essa é a posição do pós-milenista. Agora o milenista ele enfatiza mais o quê? O fato de que a própria presença da igreja na terra é o reinado de Jesus. É o reinado de Jesus descrito no capítulo 20. Então aqui é mais simbólico. Agora o pré-milenista, que, por exemplo, dispensacionalista, tá? Que acha que a história é dispensacionalista, é dividida em dispensações, que é a posição da nossa igreja, tá? Ele entende que o milênio é literal, são 1000 anos. E mais do que isso, que Jesus vem 2 vezes. Ou seja, tem uma vinda de Jesus secreta, que é o chamado arrebatamento, que não tem no livro do Apocalipse, tá? Eu já falei para vocês. O arrebatamento é lá de Tessalonicenses. Então tem uma vinda secreta de Jesus, uma vinda só para a igreja dele. E aí, no caso do dispensacionalismo pré-tribulacionista, que é a posição da nossa igreja, essa vinda secreta de Jesus para a sua igreja, ela acontece antes desse período que é chamado de grande tribulação, tá? Que é entendido como um período também literal. E aí Jesus recolhe a sua igreja, né, aqueles filmes que a gente vê, né, todo mundo desaparece, entendeu? E aí o povo começa a sofrer que nem cachorro aqui na terra, que são os juízos. E aí Jesus volta, estabelece o reino dele, 1000 anos literais. Essa é a visão da igreja, da nossa igreja. Tem um outro tipo de pré-milenismo, que não vê as coisas tão literalmente, mas que entende que a vinda de Jesus é antes desse reinado dele na terra. Então o que vocês precisam ter em mente é isso. Como é que a gente vai entender o reinado de Jesus? É um reinado em que, de flores mesmo, em que não há nenhuma oposição a Deus, tá? Sabe aqueles folhetos do Testemunho de Jeová? O pessoal alisando o leão, aqueles sorrisos estranhos, sabe? Aquelas nuvens, né? No fundo da Deus é amor. Esse é o reinado, né, do milênio literal. É assim o reinado? É assim que nós devemos ler? Ou devemos ler como os amilenistas e os pós-milenistas tendem a ler? Que na verdade é a presença de Deus, da igreja na terra. Isso já é o reinado. E no final desse reinado da igreja há o juízo. Entendem? Aí aquilo que está dizendo que o dragão foi preso no abismo, na verdade é esse poder que o dragão perdeu, que Satanás perdeu. Porque a igreja prega e muitas pessoas se convertem. Só não se convertem porque não querem. Né? Esse é o grande juízo do Apocalipse. É evidente que Deus reina. É evidente que a verdade e a justiça estão do lado do povo de Deus. No entanto, o povo resiste. Não é isso já o reinado? Essa é a grande disputa de interpretações. Entenderam? Ficou claro? Então, o milênio é literal ou não? E quando é que Jesus volta? Antes ou depois? É isso que determina essas 3 escolas interpretativas. E o pré-milenismo ele tem 2. Dispensacionalista e o clássico. A nossa igreja está nessa posição. Mas durante pelo menos 1800 anos, tá? A igreja quase sempre abraçou essa posição, tá? Agostinho, Calvino, Lutero eram amilenistas, de maneira geral. Eles achavam que esse reinado de Cristo era o reinado de Cristo através da igreja. A igreja está vencendo. Isso é interessante por quê? Porque é uma forma de a gente olhar para a história. O pré-milenista fala assim, tá tudo indo de mal a pior.
o amilenista e o pós-milenista, não, as coisas estão melhorando, a igreja na Terra faz diferença. Será que tem a ver, Paulinho, assim, com a questão de, nessa época de os centros da igreja está crescendo, está se formando e talvez hoje em dia, com a grande quantidade, as pessoas já acreditam que vai ter um milênio, assim? Uma boa questão, Lucas, porque muita gente diz que o fato da igreja ter saído daqui e boa parte dela indo para cá, é porque essa visão aqui, da ideia de que está tudo indo de mal a pior, ela mostra que a igreja começou a se sentir pressionada, que viu que as coisas estavam ficando ruins. Tem que pensar, né, que em 1900 o que acontece, né, em diante? Acontecem as duas grandes guerras, né? E antes disso já tinha tido no final dos anos 800 umas guerras terríveis, que nem a guerra civil nos Estados Unidos. Então eles sentiram o quê? Que o mundo estava entrando em colapso. Aí, por exemplo, duas grandes guerras, 6 milhões de judeus mortos, câmara de gás e o escambau, você começa a pensar assim, será que o mundo está melhorando mesmo? Como diz o pós-milenismo e o amilenismo? Entendeu? Será que o mundo está melhorando mesmo? Mas, no entanto, o amilenista e o pós-milenista vão dizer assim, olha, mas antes mulher não valia nada. Hoje em dia, né? Uma mulher pode viver sozinha. Antes era impossível. Ela tinha que ter um marido para sustentá-la. Ou um filho. Se não tivesse filho nem marido, estava desamparada. Antes, criança trabalhava, sei lá, com 11 anos de idade. Nas fábricas. Durante a Revolução Industrial, no século XVIII, criança de 11 anos trabalhava em fábrica, apertando parafusos que nem adulto. 12, 14 horas por dia, 16 horas por dia, hoje em dia não mais. E isso é tudo influência da igreja. Porque a igreja está falando assim, olha, a gente tem que olhar para o pobre, para o fraco. A igreja que lançou essa grande ideia de que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Sabia? A semente dos chamados direitos humanos nasceu dentro da igreja. Por quê? Porque para o romano, para o grego, tem escravo e tem livre. E o escravo vale menos do que o homem livre. Tem mulher e tem homem, e a mulher vale menos do que o homem. Para gregos e romanos, era muito claro isso. Aí vem Paulo dizendo assim, olha, em Cristo não há homem nem mulher, não há escravo nem livre. Isso é revolucionário. Isso é a gênese da igualdade de gênero, da igualdade racial. Não é uma coisa doida você pensar que esse discurso hoje em dia, que muitas vezes é usado contra a igreja, nasceu na igreja? O discurso dos direitos humanos só existe porque essa religião, como um filósofo alemão dizia, essa religião de escravos e de mulheres tomou o mundo. A gente tem que lembrar disso. Os romanos não viam com bons olhos o cristianismo, achavam que era religião de gente ignorante e de escravo. E foi exatamente assim que o cristianismo tomou o Império Romano. Cresceu entre os escravos, entre os soldados, entre as mulheres. Só depois que a elite pensante, governante, começou a abraçar o cristianismo. Só depois. Então o cristianismo foi sempre a religião da ralé, de gente pequena, de gente pobre. E os valores do cristianismo tomaram o mundo. Qualquer religião tradicional da antiguidade justifica a desigualdade, tá, gente? Por exemplo, a religião egípcia justificava que houvesse o faraó, os nobres, os sacerdotes lá no topo da pirâmide social e um bando de escravo embaixo. Você é escravo porque Deus quis que você fosse escravo. O sistema de castas da Índia ainda é um exemplo desse tipo de religião que justifica a desigualdade. Né? Porque fala assim, ó, você é um Dalit, então você tem que ficar limpando fossa mesmo. Se você tivesse nascido em outra casta, há toda uma discussão na Índia, né, para rever esse sistema. Mas esse sistema é vigente lá, pelo menos na cabeça das pessoas. Ou seja, é uma religião sendo usada para justificar desigualdade e opressão. O cristianismo quebrou com isso, gente. Arrebentou com isso.
pelo menos o cristianismo como está nas escrituras. Não estou dizendo que a igreja, né, foi maravilhosa o tempo inteiro, não. Mas toda vez que a igreja se posicionou de acordo com as escrituras, ela revolucionou a sociedade. Cristãos tiveram escravos, mas também foram cristãos que lutaram contra a escravidão. Por quê? Porque eles leem e falam, não é possível ter escravidão. Tem essas contradições entre aspas, a teoria que está na Bíblia e a nossa prática. Por isso que Deus sempre está nos confrontando a que a gente leia as escrituras, né, a favor da mudança, da conversão, da santidade. Entenderam? Então é isso aqui que a gente tem que olhar. Qual é a perspectiva que a gente tem da história, da realidade? Isso vai determinar a nossa perspectiva do milênio. O mundo está melhorando? E então quer dizer que o milênio já está acontecendo. O mundo está piorando? Então quer dizer que o milênio ainda vai acontecer. Ok? Aí eu tenho argumentos a favor e contra isso. Por exemplo, morreram 6 milhões de judeus na década de 40 do século 20? Morreram. Mas morreram 10 milhões de indígenas durante a colonização da América? Já ouvi? Se vocês quiserem ver um negócio que é feio, tem um filme chamado Apocalipto. É do Mel Gibson, que fez A Paixão de Cristo. É um filme bem terrível para ver como é que era a América, né, pré-colombiana, né? Um negócio bem tenso. As pessoas sendo sacrificadas, né, ao Deus Sol. Os egípcios, por exemplo. Os egípcios queimaram o jeito que nem carvão, né? Parecia cana de açúcar. Botava para moer, botava para moer, botava para moer. Hoje em dia acontece coisa ruim, acontece, mas nessa quantidade é um impacto da igreja no mundo. Esse é o argumento do pós-milenista e do amilenista, tá? Então, vocês já têm as chaves. Aí, quando vocês forem ler os estudos na internet, vocês já têm uma ideia, mais ou menos, né? De onde vocês vão se situar. E aqui, só para sistematizar uma coisa para vocês, alguns números, tá, gente? Como eu falei para vocês, numerologia do Apocalipse é em boa parte simbólica. Por exemplo, tem um número que aparece várias vezes, ó. Ele aparece assim, 1260 dias. Mas ele também aparece assim, 42 meses. E ele aparece assim também, né? Um tempo, 2 tempos e meio tempo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Apocalipse 11, verso 3. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. Certo? Apocalipse 12, 17. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela. Ai, desculpa aí, gente. Não é 17, não. É o... 14? Isso. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse aqui especificamente é uma alusão a Daniel 7. Vamos lá para Daniel 7. Daniel 7 usa essa expressão. Como falei para vocês, Daniel 7 é um capítulo que vocês têm que decorar, porque várias imagens e várias formas de falar do Apocalipse são retiradas de Daniel 7. Daniel 7, verso 25. Olha só. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues na mão
por um tempo, tempos e metade de um tempo. No capítulo 12 também, eu acho que tem uma outra referência. 12:7 diz assim, de Daniel. Então ouvi um homem vestido de linho que estava em cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha só que interessante, gente. 1260 dias é um número arredondado do quê? 360 mais 360 mais 360. Dá quanto aqui? Me ajuda a fazer a conta. Hã? 1080. 1080? Metade de 360. 180, certo? 180 mais 1080? 1260. 1, 2, 3 e meio. 3,5. 42 meses. 12 mais 12 mais 12, 36, certo? 36 mais metade de 6, 42 meses, certo? Então, 1260 dias, 42 meses, é a mesma coisa. Aí, um tempo, tempos, provavelmente pode ser 2, e meio tempo dá o quê? 3 anos e meio. Ou seja, é sempre o mesmo período de tempo. E 3 anos e meio, gente, é metade do quê? 7. De 7. Igual a 7 dividido por 2. Ou seja, pense a ideia, então, que tem um período, um determinado período em que Deus vai agir, que Deus vai julgar. E esse período é controlado por Deus e Deus que sabe. O pré-milenista, muita gente lê isso literalmente. Mas dá a impressão que é mais simbólico do que outra coisa. Tá? Então é um período. É um período. E é um período sobre o qual Deus tem controle. E aí Deus fala assim, olha, não é tudo ainda. É só uma parte. Por isso que é metade. Entendeu? Agora, para encerrar, a gente vai ler o Apocalipse. A gente tinha lido o Apocalipse 4, né? Que era a criação, né? Deus reinando na criação. A gente vai ler agora. Acho que o momento assim mais glorioso, né? Da história da humanidade e do livro do Apocalipse, de toda a Bíblia, né? Capítulo 5. Nós víamos Deus reinando na criação. A criação e a igreja, né, se juntando para glorificar a Deus. No capítulo 4. E olha só o que acontece no capítulo 5. Então, no capítulo 4 nós temos Deus, o Criador, reinando sobre a sua criação, sobre o cosmos. No capítulo 5, que começa assim, eu vou ler explicando, né, algumas imagens. Só para vocês terem ideia como funciona. No lado direito de quem estava sentado no trono. Gente, lado direito. Quer dizer o quê? Que ele não está numa posição nem acima nem abaixo. Está numa posição o quê? De igualdade. Então você está sentado ao lado direito, à direita, à destra do Pai. No lado direito do trono, imagem, né? De reinado, de juízo. Vi um livro escrito por dentro e por fora. Ou seja, um livro com muita informação, né? Com muita sabedoria nele. Bem selado com 7 selos. 7. A completude da obra de Deus. Mas ele está selado. Essa imagem, né, de um livro selado é muito importante na antiguidade. Se uma autoridade te entregasse uma correspondência e ela estivesse selada e você rompesse a correspondência, você estava ferrado. Só o destinatário podia romper a correspondência. Essa é a imagem que João quer trazer, entendeu? Já viram, né, a cera na antiguidade? Eles botavam?
E aí então aqui está dizendo que são 7 selos daqui. Que é uma coisa que tem que estar perfeitamente selada, né? Absolutamente selada. Selada por Deus. Verso 2. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? A questão da dignidade. Alguém tem que ser digno de abrir os selos. Aí a ideia, gente, de dignidade é basicamente assim: quem pode julgar o que está ali? Verso 3. Mas no céu, gente, no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Você vê que é uma imagem exagerada, né? Você nem pode olhar. Porque ninguém tem dignidade suficiente diante desse livro. Eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí João usa essa imagem interessante. Parece que é como se as pessoas tivessem... Todo mundo saiu para procurar, né? Será que tem alguém? Parece aqueles contos de fada, né? Que o cara vai atrás assim, quem se encaixa nesse sapatinho? Né? Quem é digno desse sapato? Quem é digno de romper esse selo? Ou seja, quem é digno de julgar? E então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a imagem messiânica, né, que remonta lá ao Gênesis, quando Jacó estava, Israel, já chamado Israel, estava abençoando as 12 tribos. Fala que Judá é um leãozinho. Essa imagem lá de Gênesis, ela volta para cá. O leão da tribo de Judá, o Messias, a raiz de Davi, venceu para abrir o selo e para abrir o livro e romper os 7 selos. O que Jesus conquistou? Gente, o que Jesus conquistou conforme os apóstolos? Ele se tornou o quê? Juiz de vivos e de mortos. Isso é o livro. O livro é o juízo de Deus sobre todas as coisas. E só um que é digno de exercer esse juízo. A gente vai ver como isso vai ficar claro. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes. Nós tínhamos visto que 4 é o quê? É a totalidade do cosmos, né? 4 cantos da terra, 4 ventos. E os 4 seres viventes, como a gente viu na leitura passada, representavam o quê? A totalidade da criação. Então a criação, no meio da criação, ou seja, entre o trono e os seres viventes, os 4 seres, entre a criação e o Criador, um cordeiro que parecia... Olha só que coisa linda, gente. O ancião fala para João o quê? O leão da tribo de Judá venceu. E ele vê o que em pé? O cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos. 7, de novo, simbólico, né? Chifres é o quê? Chifre no animal que tem chifre é o quê? O poder dele. Uma expressão do Antigo Testamento muito comum é a ideia de chifre. O seu chifre é o quê? O seu poder, a sua autoridade. 7 chifres, ou seja, poder perfeito, absoluto, e 7 olhos. Olhos é o que a gente tinha visto no encontro passado? Quando a gente vê alguma coisa, a gente o quê? Conhece, exatamente. Então, é o poder perfeito, absoluto, e a sabedoria perfeita. Isso aqui são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, é a presença do Cordeiro sobre toda a criação. Ele está em toda parte. Ele tem onisciência e onipotência sobre a criação. Então, o ancião aponta o leão da tribo de Judá. Quando João olha, ele vê o quê? Cordeiro. Essa é a identidade do leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. Essa é a dignidade de Jesus. É o fato de que ele é o cordeiro que foi morto. Isso é muito interessante, isso é muito sério, gente. Porque então quer dizer que quando eu tive essa disciplina lá no seminário, o professor quis enfatizar justamente isso. Que no centro do universo e no centro do trono
Não tem um leão, tem um cordeiro. Isso é uma imagem para a igreja. Nós queremos ser leões. Mas quem venceu, que se tornou digno, é o cordeiro que foi morto. Isso aqui já é o chamado a nós, ao martírio, ao testemunho, a sofrer e não pagar o mal que nós recebemos. Isso é uma coisa muito séria, gente. E esse cordeiro, né, ele é onisciente e onipotente. Ele veio, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um negócio sério, tá? Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Quem pode tomar alguma coisa da mão de Deus? Daquele que está sentado no trono? Só o cordeiro. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, ou seja, a criação, e os 24 anciãos, o povo de Deus, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E olha o Apocalipse já explicando, que são as orações dos santos. Então as orações dos santos são taças de ouro cheias de incenso. Então, diante de Deus, ele está sendo o quê? Sabe aquele incenso que o sacerdote oferecia? São as nossas orações a Deus. Elas glorificam a Deus. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É a obra de redenção de Cristo, é a obra da cruz de Cristo. E os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Tema do milênio, né? Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder. E notem isso, gente. O cordeiro que foi morto. Essa é a identidade daquele que é sumamente digno. Ele não esconde a morte dele. A morte dele glorifica ele. A morte dele está eternamente presente nele, como a glória dele. Isso é um negócio sério, gente. A gente precisa ter muito temor disso. Porque a gente às vezes quer ser, né? A gente não quer estar por cauda, quer estar por cabeça. Mas o nosso Senhor, o que é digno e ninguém mais é digno, ele é um cordeiro. Ele é um cordeiro. E ele foi morto. É digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizerem ao que está sentado no trono e ao cordeiro, olha a igualdade, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém. A criação diz amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. E aí só o primeiro verso do 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como voz de trovão: vem. Ou seja, o juízo começa porque o cordeiro se tornou digno de exercer o juízo. Juízo sobre homens e mulheres, os vivos e os mortos, os que foram, os que estão e os que virão. Então, se no capítulo 4 de Apocalipse nós tínhamos Deus como Criador, no capítulo 5 nós temos Deus como Redentor. O Cordeiro que foi morto. Isso tudo é o Apocalipse, tá, gente? 4 e 5 são capítulos centrais do Apocalipse, que é o resumo da história. Deus criou o mundo, Deus redimiu o mundo, Deus vai julgar o mundo. Amém? Dúvidas? Deus abençoe vocês que nos acompanharam aí, que viram nosso vídeo depois que foi postado, né? Porque a gente não está transmitindo mais online. Deus abençoe a vocês.